Então vamos falar da nossa Parashat Shavua, Parashat Terumá. A gente vai entrar agora numa série de parashiot que falam do mesmo assunto, que é o nosso Mishkan, o nosso templo móvel, que, a verdade, ele durou por um tempo extremamente limitado, e mesmo assim a gente vai gastar quase 5 parashiot inteiras falando aqui sobre o nosso Mishkan. Então hoje a gente vai entender um pouquinho melhor por que a gente fala tanto do Mishkan, se ele durou tão pouco tempo, e coisas que a gente tem interesse de saber, por exemplo, os segredos da criação do mundo. Deus escreveu um pouco mais de 30 psukim, 30 versículos para falar dos segredos da criação do mundo, e de repente aqui o nosso templo móvel, só para a gente fazer uma conta rápida, quanto tempo durou o nosso templo móvel? Quando o povo judeu já estava no segundo ano do deserto, eles construíram o Mishkan, que é a nossa paraxá, toda a ordem de Deus para a construção, para juntar os materiais necessários para construir. Então, isso até a entrada na terra de Israel. Então, vamos contar mais ou menos 38, 39 anos do Mishkan. Quando eles entraram na terra de Israel, ficou mais 14 anos em Gilgal, que foi a primeira parada, o primeiro acampamento do povo judeu dentro da terra de Israel, durante os 14 anos da conquista. E depois disso, quando o povo judeu já estava instalado, já estava tudo dividido, então o Mishkan ele foi para a cidade de Shiló, só que lá em Shiló já era um Mishkan um pouco diferente, as paredes não eram mais as paredes de madeira removíveis, desmontáveis, eram paredes de pedra, as coberturas ainda assim eram coberturas de tapeçaria, era alguma coisa um pouco mais temporária, mas as paredes já eram um pouco mais rígidas, fixas, então seria como se fosse uma transição entre o templo móvel completamente desmontável para o Beit HaMikdash, que já era algo rígido, algo fixo, e durou quase 400 anos. Esse Mishkan já intermediário, e depois, finalmente, ele foi completamente aposentado quando foi construído o Beit HaMikdash por Shlomo HaMelech. Então, quer dizer, esse Mishkan que a gente está falando aqui, completamente desmontável, ele durou cerca de 50, 60 anos. Então, a Torá ela está gastando aqui quase 5 parashiot inteiras para falar de alguma coisa que foi muito passageira dentro da história do povo judeu. Então, é óbvio que a gente vai ver ensinamentos aqui da Torá que não são referentes só a uma construção física, existe alguma coisa espiritual muito profunda por trás de todo o Mishkan. E toda a ideia é a gente tentar perceber quais são os ensinamentos eternos. A gente tem uma regra, por exemplo, nos Neviim. Na história do povo judeu, tiveram centenas, talvez milhares de profetas e que tiveram as suas profecias. Mas se a gente vai ver no Tanar, é extremamente limitado o número de profecias que ficaram registradas para as futuras gerações. Aonde estão todos esses centenas, milhares de profetas e as suas profecias? Então, a regra é que a Torá ela só registrou as profecias que vão ter algum impacto para as futuras gerações. Qualquer profecia que o único propósito dessa profecia era aquela própria geração, então isso não tem interesse nenhum da Torá registrar isso, já que era alguma coisa só pontual. Tudo que foi registrado dos profetas é porque vai ter um impacto também nas futuras gerações. Se isso vale para as profecias, muito mais do que foi registrado aqui no nosso Sefer Torá. Então, dos 5 livros da Torá, óbvio que tudo que está escrito aqui é eterno, isso vale para todas as futuras gerações. Então, com certeza, Deus ele sabia que futuramente o Mishkan vai ser substituído pelo Beit HaMikdash. Deus sabia que esse Beit HaMikdash, que vai ter algumas semelhanças com o Mishkan, ele vai durar por um tempo limitado e depois ele vai ser destruído a primeira vez, depois a segunda vez, e que essa segunda vez a gente vai ficar 2.000 anos sem o nosso Beit HaMikdash, e mesmo assim Deus resolveu escrever isso aqui na Torá. Significa, tem que ter ensinamentos para todas as gerações, e Bezrat Hashem é isso que a gente vai tentar
trazer na aula de hoje, o que eu posso pegar de uma paraxá, que é uma paraxá extremamente técnica, que é uma paraxá que vem falar sobre todos os detalhes construtivos aqui do Mishkan e dos seus utensílios. O que a gente chama de utensílios? Por exemplo, a menorá, a shulchan, que é uma mesa onde vão estar os 12 lechem apanim, o misbeach, o altar de sacrifícios, são os utensílios utilizados aqui para fazer os serviços. O próprio Aron HaKodesh, aquela caixa de ouro, aonde vai ficar dentro guardado o Sefer Torah escrito por Moshe Rabbeinu e as tábuas dos mandamentos que Deus entregou diretamente para Moshe Rabbeinu. Então, todos esses utensílios, com todos os detalhes, como tem que ser os tamanhos e o que tem em cada um deles, isso é o que vai tratar a nossa paraxá. Vamos tentar trazer aqui um pouquinho para a nossa vida. Aqui estamos fazendo uma pergunta interessante, porque a gente vai ter assim, a paraxá, como a gente falou, paraxá Trumá fala sobre a construção do Mishkan, a ordem de Deus sobre a construção do Mishkan e as doações do povo judeu, quais são os materiais necessários que o povo judeu doasse aqui para a construção do Mishkan. A paraxá Tetzaveh, paraxá da semana que vem, vai falar principalmente das roupas do Kohen Gadol, também está conectado, obviamente, com os serviços do Mishkan, porque o Kohen, ele tem que servir, o Kohen Gadol, ele tem 8 roupas especiais que ele usava no seu serviço diário. Então, é isso que vai tratar Parashat Tetzaveh. Depois, daqui a 2 semanas, a gente tem a Parashat Ki Tisa. Ela começa a falar de algumas coisas ainda relacionadas com o nosso Mishkan, mas, de repente, ela vai interromper e vai falar sobre o bezerro de ouro. E a gente sabe que, cronologicamente, o bezerro de ouro ele veio antes da construção do Mishkan. Então, aqui um dos motivos, inclusive, da construção do Mishkan, desse templo móvel, era uma capará, era uma limpeza espiritual pelo bezerro de ouro. Então, a ordem da Torá, ela não segue uma cronologia. Não necessariamente a Torá segue uma cronologia. Óbvio que tem muitas coisas na Torá que sim estão em ordem cronológica. Não dá para falar que Abraham Avinu veio antes de Adam Arishon, que é o primeiro homem. Então, obviamente, muitas coisas na Torá sim estão seguindo uma ordem cronológica, mas tem várias vezes na Torá que essa ordem é mudada. Um dos objetivos de mudar a ordem cronológica é que ninguém pense que a Torá é um livrinho de histórias, que a Torá simplesmente é como um livro de recordações do que aconteceu simplesmente para contar uma história, como acontece muitas vezes com os outros povos que têm os seus livros de crônicas de tudo o que acontecia. A Torá não é um livro de crônicas do povo judeu, a Torá é um documento espiritual com uma roupa material, mas tem muita espiritualidade em tudo que está acontecendo por trás. Então, muitas vezes, Deus quebra a cronologia justamente para ressaltar para a gente esse aspecto de não ser um documento simplesmente para relembrar acontecimentos históricos em ordem cronológica. É isso um primeiro ponto. E o segundo ponto também, isso do bezerro de ouro está no meio aqui das leis do Mishkan, dos detalhes da construção desse templo móvel, é para mostrar que os dois eventos têm uma conexão espiritual. É difícil falar isso, mas assim os nossos sábios, eles definem que se não fosse o bezerro de ouro, não seria necessário o Mishkan. Quer dizer, o Mishkan, entre aspas, esse templo móvel, ele não é uma coisa ideal para o povo judeu. O povo judeu deveria viver num nível acima do Mishkan. O que poderia ser acima do Mishkan? A casa de cada Yehudi deveria ser um Mishkan. Cada casa deveria ser por si só um templo para Deus. E quem seriam os Koanim? Quem seriam aqueles que fariam o serviço para Deus? Os primogênitos. Por isso que, desde a saída do Egito, os primogênitos receberam aqui uma força maior, uma espiritualidade maior, e isso vai continuar até o fim da Torá. Quer dizer, tem um lado do primogênito, ele inclusive tem uma herança maior que os seus irmãos, ele tem uma espiritualidade maior do que as outras pessoas, desde o Kiddush Hashem,
que os primogênitos fizeram na saída do Egito. Então, cada casa deveria ser um templo e cada primogênito deveria ser o Cohen dentro da sua casa. Não seria necessário ter um Mishkan. Depois do bezerro de ouro, que inclusive contou com a participação dos primogênitos, e nesse momento eles perderam o direito de fazer os serviços para Deus, eles não perderam completamente a santidade deles, mas perderam o direito de fazer o serviço a Deus. Isso vai passar para a tribo de Levi, que não participou da construção do bezerro de ouro. Então, a Torá está colocando, interrompendo o bezerro de ouro aqui, em toda a descrição do Mishkan. Um dos motivos é para mostrar que não seria necessário o Mishkan, e ele só se tornou necessário a partir da construção do bezerro de ouro. Depois da Parashá Kitissá, que fala sobre o bezerro de ouro, a Torá vai voltar de novo a falar sobre o Mishkan, mais duas parashot inteiras, a Parashá Vayakel e a Parashá Pekudei, que vão falar sobre a execução na prática. Quer dizer, como a gente falou, essa Parashá Trumá e a Parashá da semana que vem, Tetzaveh, são os comandos de Hashem, e a Parashá Vayakel e Parashá Pekudei, elas são a execução do Mishkan, com todos os seus detalhes, e a prestação de contas que Moshe Rabbeinu vai fazer de todos os materiais que foram doados. Então, quando a gente chegar nas parashot finais, a gente volta nesse ponto. Quando chegar também na Parashá Kitissá, a gente vai tentar aprofundar um pouco exatamente qual foi o erro do bezerro de ouro, o que a gente pode tentar trazer para a nossa vida, mas, por alto, essa é a conexão entre o Mishkan e o bezerro de ouro. Um é, entre aspas, consequência do outro. A gente deveria estar num nível ainda mais alto do que o Mishkan, e a gente acabou caindo, e agora a gente precisa de um Mishkan para se conectar com a Hashem. Só para reforçar essa ideia, assim está escrito no comecinho da nossa Parashá, Asuli Mikdash Veshachanti Betohan. Façam para mim um Mikdash, façam para mim um santuário. O que deveria estar escrito? E eu vou morar dentro dele, dentro desse santuário. Não é isso que está escrito na Torá. Está escrito Asuli Mikdash, façam para mim um santuário, Veshachanti Betoham, e eu vou morar dentro de vocês. Então, na verdade, o Mishkan, Deus não precisa, isso é um erro, a gente limitar Deus como ele precisa de um lugar para morar. Deus está faltando para ele moradia. É óbvio que Deus ele é infinito e a gente não pode limitar Deus numa construção finita. A construção do Mishkan não é para Deus, é para a gente conseguir ter essa conexão por causa do bezerro de ouro e essa desconexão que aconteceu do povo judeu com Deus. A gente precisa agora do Mishkan para, entre aspas, se reencontrar com Deus, ter uma casa de Hashem para a gente poder se reconectar com Deus. A mesma coisa hoje em dia, a gente teria um paralelo. A gente não tem mais, infelizmente, o nosso Beit HaMikdash. Pelos nossos erros, a gente não tem mérito. Então, quando foi destruído o Beit HaMikdash, é porque a gente já não tinha mais méritos dessa conexão com Deus, mas a gente não fica desconectado, não existe a gente se desconectar completamente de Deus. A gente tem o nosso Beit HaKnesset, a nossa casa de rezas, o nosso Beit Midrash, que é a nossa casa de estudos, e a nossa Beit Yehudi, a nossa casa, também tem que ser um lugar de conexão com Deus. As pessoas entendem a santidade que tem que ter na sinagoga, as pessoas entendem a santidade que tem que ter no centro de estudos de Torá, mas as pessoas muitas vezes não entendem a santidade que tem que ter dentro de casa. Um dos pontos impressionantes que a gente tem que prestar atenção, por qual o motivo aqui da gente ter que colocar mezuzot em todas as portas de casa com o nome de Hashem? Por que tem que ter o nome Shin Dalet Yud lá em todas as mezuzot que a gente coloca na porta de casa, para mostrar que essa casa tem dono? Tem muita gente que pensa que entre quatro paredes vale tudo, a casa é minha, dentro da minha casa eu faço o que eu quiser, e a Torá ensina para a gente que não é assim que funciona. A casa não é sua, a casa também é de Hashem. O nome de Deus está em todas as portas da sua casa, para mostrar que aqui também tem que ser um recinto sagrado, do mesmo jeito que na sinagoga e no centro de estudos são lugares sagrados.
dentro de casa, entre quatro paredes também, existem regras de conduta, de recato, de o que pode fazer e o que pode falar, mesmo dentro de quatro paredes. Então, isso é um ensinamento muito importante para a nossa vida, para saber que, por mais que a gente não tenha o Mishkan, que a nossa casa seja também uma morada de Hashem, que Hashem ele esteja sempre presente dentro da nossa casa, através da santidade, através do estudo de Torá e das mitzvot que a gente vai fazer aqui dentro de casa, e a gente ilumina dessa maneira, da mesma forma que a menorá, que era acesa dentro do Mishkan, a gente acendia a menorá, mas não era para iluminar dentro do Mishkan, é que era essa luz, ela fosse para fora e iluminasse o mundo inteiro. Da mesma maneira, as mitzvot que a gente faz dentro de casa, a gente se torna um farol para o mundo, principalmente saindo aí do carnaval, a gente vê o que a rua se transforma, e Bezrat Hashem a gente tem que saber os valores de moralidade que a Torá exige da gente, mesmo entre quatro paredes. Muito mais na rua, obviamente, como Deus ele quer que a gente se comporte com santidade, com recato, e a gente vê a diferença do que está acontecendo lá fora e o que Deus ele espera da gente, a santidade, que a gente tem uma vida de Mishkan, não somente uma construção física, mas principalmente uma construção espiritual. Então, vamos no comecinho da Parashá, vamos tentar procurar aqui coisas para trazer Bezrat Hashem para a nossa vida, para a nossa conduta, que eu possa aprender aqui dos detalhes da construção do Mishkan. Primeira coisa, comecinho da Parashá, vai daber Hashem el Moshe lemor, e disse Deus para Moshe, e assim a gente falou, daber el Bnei Israel, fale com o povo judeu, vai hu litrumá, e peguem para mim uma porção, deem para mim aqui uma doação. A verdade aqui, a primeira pergunta óbvia, por que está escrito peguem para mim? Quer dizer, quando você pega é para você. Quando você quer dar para o outro, você doa para o outro, dê para mim. Então, por que está escrito pegue para mim e não dê para mim? Os nossos sábios já explicam que daqui a gente aprende que toda vez que você está doando, toda vez que você está fazendo alguma coisa para alguém, no fundo, você também está recebendo isso de volta. O se hesed mekabel hesed. Todo aquele que faz bondades, em última instância, essa bondade vai voltar para ele, fisicamente falando, espiritualmente falando. A gente sabe que Deus ele controla o mundo com midá keneged midá, medida por medida. Se você fizer bondade, se você ajudar o próximo, se você pensar no próximo, essa ajuda toda vai voltar para você. E a gente vê muitas histórias de pessoas que se dedicaram para os outros, que abriram mão do seu conforto, do seu comodismo para ajudar outras pessoas, pessoas que abrem mão do seu tempo, da sua tranquilidade, do seu descanso para ajudar os outros. E isso acaba voltando Bezrat Hashem para a nossa própria vida. Então, toda vez que eu estou doando, na prática, eu estou recebendo alguma coisa. Olha que história linda. Assim eu escutei em nome da família Rothschild, que a família Rothschild tinha muito dinheiro, e isso acabou despertando um pouco da inveja da rainha lá da Inglaterra. Isso estamos falando de 200, 300 anos atrás. E, quer dizer, tudo isso, a rainha não aguentava saber que tem alguém particular, uma pessoa que tem mais dinheiro do que a própria rainha. Então, isso despertou um pouco da inveja, e a rainha chamou o Rothschild para conversar e falou, olha, por favor, eu quero que você me traga detalhado quanto dinheiro você tem na sua fortuna particular. O Rothschild falou, olha, eu preciso de alguns dias, preciso sentar com o meu contador e eu te trago aqui o valor de quanto dinheiro eu tenho. E ele, depois de uma semana, ele veio com um caderninho com várias anotações, e o total era um valor razoavelmente alto, mas muito longe do que o que a rainha pensava e o que a rainha tinha escutado. Então, ela não entendeu, falou, olha, falam que você tem tanto dinheiro, é isso que você tem de dinheiro no banco? Ele falou, não, você não me perguntou quanto dinheiro eu tenho no banco, você me perguntou quanto dinheiro eu tinha. O que quer dizer? O único dinheiro que eu tenho na vida é o que eu dei de tzedakah, o que eu ajudei os pobres, o que eu ajudei instituições,
Esse é o dinheiro que eu tenho guardado para sempre. O que eu tenho no banco, eu posso perder tudo do dia para a noite. Quem falou que é meu? Quem falou que eu tenho isso? O que eu tenho de verdade é o que eu já doei na minha vida, é essa contabilidade que eu fiz. Tudo que está aqui nesse caderno foram os valores que eu já doei na minha vida e é isso que eu considero que eu tenho de verdade. O que está guardado no banco, para mim, não quer dizer nada, não é isso que eu tenho de verdade. Então, a gente tem que saber que tudo que a gente está doando, no final das contas, a gente está recebendo. É isso que a gente vai levar de verdade do mundo material, não quantas casas de campo, quantos iates, quantos helicópteros a gente tem. Isso a gente não vai levar desse mundo. O que eu vou levar desse mundo? O que eu doei, o que eu ajudei, o que eu fiz pelos outros, é esse dinheiro que, de verdade, a gente vai levar para a nossa vida. Teve uma conversa, uma vez, uma discussão de um filósofo, tem quem fala que era um filósofo, tem quem fala que era um general romano chamado Turnus Rufus. Ele gostava de ficar o tempo inteiro cutucando o Rabi Akiva com perguntas filosóficas. Certa vez o Turnus Rufus falou: olha, Rabi Akiva, eu não entendo. Vocês acreditam num Deus que é onisciente, onipresente, onipotente, mas aonde está a onipotência de Deus com tantos pobres? Olha só quantos mendigos tem no mundo, quantos pobres. Se Deus pode tudo, por que Deus não deu dinheiro para os pobres? Por que não vive todo mundo com fartura, todo mundo feliz, com tudo que precisa? Não dá para entender, de acordo com a filosofia de vocês, como pode existir um Deus onipotente e, ao mesmo tempo, existirem pobres no mundo. E a resposta incrível do Rabi Akiva, ele falou: os pobres existem para poderem salvar os ricos do Gehinom, do, entre aspas, do inferno. Toda vez que uma pessoa ela tem dinheiro e ele ajuda alguém necessitado, no fundo, não é o necessitado que está recebendo, é a pessoa que está doando. A pessoa que recebeu R$10, R$100, R$1.000 de doação, ela recebeu uma coisa limitada, um dinheiro aqui no mundo material que é finito. Quem doou recebeu o mundo vindouro que é infinito. No final das contas, quem recebeu de verdade não é o pobre, é o rico que está recebendo de verdade. Por isso, a Torá está falando: peguem para mim uma porção, uma doação. Peguem, porque toda vez que você doar, é você que está recebendo isso de volta. Outro detalhe aqui muito interessante é que aparece 3 vezes a linguagem trumá. Então, aparece a primeira vez, como a gente acabou de ler, continuando o versículo, está escrito: vai kuli trumá, meet kolish asher idveinu libó, de qualquer pessoa que quiser doar. Então, de novo, aqui parece uma linguagem de uma coisa voluntária e não obrigatória. Tikru etrumati, peguem a minha porção, zot hatrumá asher tikru meitam. Essa é a porção que você vai pegar deles. Aparece 3 vezes a linguagem trumá. Por que 3 vezes? Porque eram 3 doações que o povo judeu tinha que fazer. Uma doação era uma doação famosa do Mahatzita Shekel, aquela moeda shekel é uma unidade de peso, então meio shekel era uma moeda com uma certa quantidade de prata, então era uma doação obrigatória que todo judeu deveria fazer anualmente. Para quê? Para manter os serviços do Beit HaMikdash, do Mishkan, originalmente e futuramente do Beit HaMikdash. Que tipos de serviço? Por exemplo, todos os dias no Beit HaMikdash, temos aqui um korban da manhã e o korban do final da tarde. Isso é um korban coletivo, comunitário, não é um korban particular. Existem também na Torá korbanot particulares, quando a pessoa fez certas transgressões, ou quando a pessoa quer doar um korban de uma maneira voluntária, mas esse korban diário é comunitário. Mas peraí, se é um korban feito para todo o povo, como que o povo participa desse korban? De 2 maneiras. Primeiro, todo mundo vai doar de forma obrigatória Mahatzita Shekel, essa moeda com o peso de meio shekel de prata, e também, no momento da oferenda dos korbanot, tem que ter uma comissão de pessoas representando o resto do povo, e eles têm que estar presentes lá no Beit HaMikdash,
ou no Mishkan, eles têm que estar presentes representando o povo judeu. Então, essas são as duas maneiras que todo o povo acaba participando dos serviços diários feitos no Mishkan e, posteriormente, no Beit HaMikdash. Então, isso é a primeira doação obrigatória. A segunda doação obrigatória também foi outra moeda de Mahatzita Shekel, mas essa foi uma doação única, não é uma doação anual. Para que servia essa doação única? Essa prata recolhida no Mahatzita Shekel deveria ser usado nas bases do Mishkan. A gente vai muito rapidamente, vamos entender o que era a estrutura do Mishkan. O Oel Moed, que traduzido, se a gente pegar em qualquer Humash traduzido, é traduzido como a tenda da assinação. Não sei de onde vem esse nome, tenda da assinação, mas era o lugar mais sagrado dentro do Mishkan, é o lugar onde ficava o Aron HaKodesh, a menorá, os utensílios mais importantes ficavam lá dentro dessa tenda. Depois tem um pátio externo ainda, onde ficava o altar de sacrifícios, mas a parte mais sagrada, chamado Kodesh, era o Oel Moed. Lá dentro também tem o Kodesh HaKodashim, onde ficava o Aron HaKodesh com a Torá, com as tábuas dos mandamentos. Isso era feito com tábuas de madeira, e essas tábuas de madeira são apoiadas em bases, em sapatas de prata, chamado Adanim. Para construir essas bases, essas sapatas, então tem essa doação do Mahatzita Shekel. Isso era obrigatório para todo mundo, essa uma moeda de meio shekel para construir as fundações do Mishkan. E a terceira doação que tem, que é a terceira linguagem aqui de Trumá, é a doação de todos os materiais usados para a construção do Mishkan. Então, aqui tem uma lista de quais são os materiais: Zahav, Vakesev, o Nechoshed. Então, é o ouro, a prata e o cobre, o Tchelet, Vergaman, Vetolat, Shani, e uma lã tingida de azul celeste, lã tingida de uma cor púrpura e uma lã tingida de vermelho, Veshesh, Veizim, linho e pelo de cabra, Shemen Lamaor, Veorot Eilim, e couro de carneiro, Meadamim, pintado, tingido de vermelho, Veorot Hashim, aqui é um couro de um animal chamado Tahash, um animal que ele existiu só na época do Mishkan, ele foi criado aqui só para a construção do Mishkan. O couro dele era um couro multicolorido. Tem quem fala também que aqui se tratava de um unicórnio. Então, se tem muitas lendas aí dos unicórnios, aqui tem quem opina que esse Tahash aqui, ele também era um unicórnio, é um animal que já foi extinto. Veatzeichitim, madeiras de acácia, Shemen Lamaor, óleo para iluminação, para menorá, Pessamim Leshemen Amishá, o lector etassamim, especiarias para o óleo de unção. Para quem está acompanhando aqui, a gente faz toda semana o nosso Sefer HaHinur, a gente falou bastante aqui do Shemen Amishá. Para quem está acompanhando, já tem um domínio maior aqui das mitzvot da Torá. Então, Shemen Amishá era o óleo para ungir o Kohen Gadol, para ungir os reis de Israel, também para santificar os utensílios do Mishkan, do Beit HaMikdash. Então, precisa de especiarias para fazer isso, o lector tassamim, e para fazer o incenso aromático, avnei shoyam ve avnei miloim, e também pedras preciosas que vão ser usadas para a roupa do Kohen Gadol. Então, essa é a lista aqui de todos os materiais que eram doados pelo povo. Esses materiais aqui, eles podem ser doados de forma voluntária. Ninguém era obrigado a doar nada e nenhuma quantidade mínima era exigida. Cada um dá o que quiser. Da onde eles tiraram a maioria desses materiais? Eles saíram do Egito com grandes riquezas, tanto as joias que eles pediram para os seus vizinhos egípcios, que, na verdade, isso se tornou pagamento por quase 200 anos de trabalho escravo que eles tiveram no Egito, e também lá no Mar Vermelho, quando os egípcios foram afogados, eles foram para a guerra levando suas joias, e os judeus puderam recolher. Eles tinham muito ouro, muita prata,
muito cobre, e eles puderam doar aqui, todos aqueles que quiseram doar os materiais tiveram a oportunidade, ninguém foi obrigado, cada um doava quanto queria, e também as pessoas tiveram a oportunidade de doar o seu trabalho. Precisavam de artesãos, de pessoas que vão trabalhar para a construção do Mishkan. Isso tudo foi voluntário e pessoas que o coração delas levou elas a doar tanto o material quanto a mão de obra. Então, isso foi recebido com alegria por Deus. Então, a grande pergunta, uma pergunta óbvia, né? Por que essas duas primeiras doações elas eram obrigatórias? Uma Hatzita Shekel para comprar os korbanot para os serviços diários do Mishkan e do Beit HaMikdash, também para a construção das sapatas, né, dessas bases, também é obrigatório, mas o mais importante que a construção do Mishkan, aqui é voluntário, cada um dá se quiser e quanto quiser, como que pode ser, deveria ser o contrário. Olha o que a gente aprende daqui, um pouco da psicologia do ser humano, e vamos aplicar aqui no nosso dia a dia. Quando as pessoas querem doar o dinheiro delas, elas doam querendo ver o dinheiro delas sendo aplicado. Quer dizer, vamos dar um exemplo moderno. Quando tem uma pessoa que quer construir uma sinagoga, chovem doações, todo mundo quer doar, todo mundo quer participar. Por quê? Porque eu estou vendo o dinheiro da minha doação se transformar numa construção. Quer dizer, não precisa nem obrigar as pessoas a doar dinheiro para a construção do Mishkan, porque a pessoa quer sentir que ele faz parte dessa construção. Tanto que, ao contrário, Moshe teve que pedir para parar. Parem de trazer materiais, porque rapidamente eles conseguiram toda a quantidade necessária. Moshe já tinha as quantidades que precisava de cada material. Muito rapidamente terminou tudo que precisava doar lá para o Mishkan. Então, para construir um prédio, muita gente quer, todo mundo quer participar, todo mundo quer sentir que eu fiz parte dessa construção. Mas os korbanot, que representa o dia a dia das instituições, aqui já tem que implorar para as pessoas ajudarem, tem que correr atrás. Todo mundo quer construir uma sinagoga nova, mas ninguém quer pagar água, pagar luz, pagar os funcionários, pagar a manutenção do lugar. Isso ninguém quer. Então, isso a Torá teve que obrigar. Aqui o Mahatzita Shekel é obrigatório. E mesmo as bases, por que as bases? Se as bases são parte da construção, deveriam entrar na mesma regra dos outros materiais. Ou não, as pessoas querem ver o prédio, mas eles querem ter certeza que esse prédio realmente vai subir. Então, depois que já tem as bases, agora sim as pessoas já estão convencidas que o prédio vai subir, aí elas começam a ajudar. Então, tanto as bases quanto a manutenção diária da construção de Hashem, isso teve que ser obrigatório. Depois disso, é só fazer voluntário, todo mundo vai vir, e não só vai vir, vão trazer tão rápido que Moshe vai ter que anunciar, parem de trazer, porque já conseguimos rapidamente toda a doação que é necessária. Uma ideia aqui muito, muito bonita. Vamos pegar um pouquinho também dos utensílios aqui do Mishkan. De cada utensílio dá para aprender lições importantíssimas. Então, olha só, um dos utensílios, obviamente, mais importantes é o nosso Aron HaKodesh, a nossa arca sagrada. Não por coincidência, hoje em dia também, nas nossas sinagogas, a gente tem o Aron HaKodesh também, onde é guardado o nosso Sefer Torah. A palavra Aron, literalmente, é um armário, quer dizer, o Aron HaKodesh era um baú aonde foi colocado o Sefer Torah de Moshe Rabbeinu e também as tábuas, tanto as tábuas quebradas, as primeiras tábuas que Moshe Rabbeinu quebrou quando ele viu o bezerro de ouro, quanto as segundas tábuas que Deus ele entregou de novo para Moshe Rabbeinu. E um detalhe aqui que a Torá ensina para a gente é que esse Aron HaKodesh, ele deveria ser feito de madeira, quer dizer, a estrutura principal dele é um armário de madeira, é um baú de madeira, mas ele deve ser revestido
de ouro por dentro e por fora. Aqui um detalhe interessante que isso vale para todos os utensílios aqui do Mishkan. Toda vez que a Torá está falando revestido, não é banhado a ouro. Hoje em dia a gente conhece o sistema de banhar, de mergulhar alguma coisa no ouro. Toda vez que está escrito aqui na nossa paraxá que alguma coisa ele é revestido de ouro, ele tem um revestimento de placas de ouro. Então, esse Arona Kodesh também é a mesma coisa. Na verdade, como que ele era feito, eram 3 caixas. É uma caixa de madeira no meio, uma caixa de ouro um pouquinho maior por fora e uma caixa de ouro um pouquinho menor por dentro. Tudo era encaixado, era feito depois só um fechamento de ouro por cima. Então, quem olhasse para o Arona Kodesh, parecia que ele era de ouro maciço, porque tanto por dentro quanto por fora ele era de ouro. Tem uma pergunta muito famosa. Eu entendo por que o Arona Kodesh tem que ser de ouro por fora. Por quê? Para mostrar a beleza dele. Todo mundo que olhava o Arona Kodesh via aquele utensílio de ouro. Tem até um famoso filme do Indiana Jones, para quem lembra dos filmes antigos, que ainda tinha alguma coisa para a gente ensinar e não eram as porcarias que hoje em dia são produzidas por Hollywood. Então, o Indiana Jones, ele vai o filme inteiro atrás da Arca Sagrada. A Arca Sagrada é justamente o nosso Arona Kodesh, e a verdade é que eles se basearam, eles não podiam inventar uma Arca Sagrada, eles foram atrás de muitos detalhes históricos e da Torá como deveria ser a Arca, e realmente no filme eles mostram, de acordo com a visão judaica, como que era essa Arca Sagrada, que tanto Indiana Jones quanto os nazistas estavam atrás, e os nazistas queriam a Arca Sagrada como uma arma para dominar o mundo. No final, os nazistas encontram a arca, quando eles abrem, sai de lá uma força e mata todos os nazistas, que é o sonho, né, que a gente tem de fazer a justiça depois de tudo que aconteceu lá no Holocausto. Mas essa Arca Sagrada, eu entendo por que ela é de ouro por fora, mas por que ela é de ouro por dentro também, quando ninguém está vendo? Essa arca, ela tem uma tampa também, chamada Kaporet, e essa Kaporet tem os 2 anjos lá em cima, os Kruvim. Então, é muito famoso, né, essa tampa com os Kruvim. É dito sobre essa tampa um grande milagre que acontecia, apesar de ser tudo feito de uma única peça de ouro. Os Kruvim e a tampa, eles foram martelados, moldados a partir de uma única peça de ouro, mas os anjos eles se moviam e eles demonstravam como que estava o relacionamento de Deus com o povo judeu. Quando os anjos estavam um olhando na direção do outro, significa que Deus está contente com o comportamento do povo judeu, mas quando os anjos se viravam um de costas para o outro, era um sinal que Deus ele não está contente com o comportamento do povo judeu. Quer dizer, um grande milagre que, obviamente, está acontecendo aqui para Deus demonstrar como que tá os nossos atos, para a gente poder fazer chuvá e consertar e fazer as coisas da maneira correta. Mas olha que interessante, por que por dentro também tem que ser de ouro? Não é suficiente só por fora, que é o que todo mundo vai ver. Se essa tampa estava sempre cobrindo o Arona Kodesh, na prática eu só via o que está por fora. Não dá para ver o que está dentro. Por que gastar ouro se ninguém está vendo lá dentro? E é o que a gente normalmente faz, né? De embelezar o que está por fora, e às vezes, quando você entra lá dentro, a coisa está horrorosa. Então, a Torá, ela fala que não pode, ele tem que ser bonito por fora, mas também tem que ser bonito por dentro. Olha que interessante, os nossos sábios falam que daqui a gente pode aprender um comportamento exigido de um Yehudi, que ele tem que ser torró kebaró, ele tem que ser por dentro igual ao que ele é por fora. Não adianta a pessoa por fora ele parecer tzadik, ele parecer que é uma boa pessoa, e por dentro ele ser uma pessoa corrupta, ele ser uma pessoa que não tem um comportamento adequado. Isso era tão importante que olha o que está escrito no Talmud, na época que o Rabban Gamliel, ele era o Nassi, ele era o líder do povo judeu, ele fez um anúncio público, ele falou, só pode entrar no Beit Midrash aquele que é Toró Kebaró,
aquele que ele é por dentro igual o que ele é por fora. Quer dizer, só as pessoas que estudam Leshem Shamayim, que estudam pelo amor ao estudo, pelo amor à Torá, pela conexão que ele quer ter com Deus, só essas pessoas que têm permissão de entrar aqui no centro de estudos. Então, olha que interessante, o Rabban Gamliel, ele colocou um guardião na porta do Beit Midrash, do centro de estudos, e ele não permitia que pessoas que não estudassem, que o Toró não era Kebaró, por dentro eles não eram como por fora. Por fora eles estavam lá com todo equipamento religioso, mas por dentro eles não eram dessa maneira. O guardião não permitia que essas pessoas entrassem. E olha que interessante, depois de algum tempo, não vou entrar aqui tanto no ponto, mas o Rabban Gamliel, ele foi deposto, ele fez um certo erro. Estamos falando do Nassi, das pessoas mais elevadas da geração dele, mas no nível dele, Rabban Gamliel sim cometeu um pequeno erro e ele foi deposto do cargo. E quem assumiu o cargo foi o Rabi Elazar Ben Azariah. E no dia que o Rabi Elazar Ben Azariah ele assumiu o posto, ele queria contradizer o que o Rabban Gamliel falou. Ele abriu as portas do Beit Midrash, ele tirou o guardião que tinha lá na porta e ele permitiu que qualquer Yehudi que tenha vontade de estudar a Torá, que ele entre e estude. E assim o Talmud fala que naquele dia foram colocados mais bancos no Beit Midrash. Tanta gente a mais entrou naquele dia que eles precisaram, de acordo com uma opinião, de 400 bancos a mais e, de acordo com uma outra opinião, foram 700 bancos a mais. Duas perguntas meio óbvias aqui que a gente tem que fazer quando a gente escuta essa história do Talmud. O Talmud em Brahot não está contando uma historinha. Aqui tem um ensinamento muito profundo que, inclusive, é o ensinamento da primeira Mishnah do Pirkei Avot. Está escrito Emidu Talmidim Arbe. Isso é parte da discussão que tinha na época do Rabban Gamliel com outros sábios, se qualquer pessoa que quiser estudar Torá, ela é bem-vinda, ou se não, só as pessoas que torrou, quebarou, e ele aprendia isso lá do Arona Kodesh. Como o Arona Kodesh tem que ser de ouro por dentro e por fora, assim também a pessoa que quer estudar Torá, o interior dela tem que ser igual ao exterior dela, ela tem que ter uma vontade sincera e verdadeira de estudar a Torá. Então, quando o Talmud escreveu isso, primeira pergunta, quem era esse guardião que sabia ver o coração das pessoas? Como que você sabe se a intenção da pessoa é sincera ou não é sincera? Como que algum guardião, algum ser humano, ele poderia ter essa consciência de quem está fazendo as coisas Leshem Shamayim, por Deus, pela Torá, ou quem está fazendo só de uma maneira externa? Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta óbvia também, por que o Talmud está falando quantos bancos foram acrescentados? Fala quantas pessoas entraram, não quantos bancos foram colocados dentro do Beit Midrash. Então, olha que incrível que os nossos sábios explicam. Os nossos sábios falam que, na verdade, quem era o guardião do Beit Midrash era uma porta trancada. Esse é o guardião. Espera aí, como ele é o guardião? Uma porta trancada. Olha que incrível. Quando uma pessoa ela quer estudar de verdade, ela vai se virar para estudar. Se ela chega no Beit Midrash e a porta está trancada, ela entra pela janela, ela pula o muro, ela dá um jeito de entrar. Quem quer entrar de verdade, entra. Então, a famosa história no Talmud sobre o Hillel Azaken. Ele era muito pobre na época, era costume se pagar para entrar no Beit Midrash, para manter o Beit Midrash, e o Hillel, certo dia, não tinha dinheiro para entrar, e ele assistiu a aula de Torá lá do telhado, da claraboia, e ele acabou se congelando lá em cima, porque estava nevando naquele dia, e ele estava tão atento no shiur de Torá, que ele não percebeu que ele estava coberto de neve, ele acabou se congelando e precisaram levar ele para o Beit Midrash, acender uma lareira para poder salvar a vida dele. Mas quem quer, vai dar um jeito. Quem quer, vai assistir a aula lá do teto, do telhado, vai entrar pela janela. Esse era o guardião. Quem não queria de verdade, ia até a sinagoga, a porta está trancada, falava, olha, eu vim, estava trancado, eu vou voltar para casa.
esse era o melhor guardião de todos. Quem quer de verdade vai dar um jeito. Quem não quer de verdade já tem a desculpa pronta para voltar para casa e não estudar a Torá naquele dia. Mas olha que interessante, quando o Rabi Lazar ben Azariah, ele assumiu e ele abriu as portas do Beit Midrash, não tem mais o guardião, as portas foram abertas, foram escancaradas, as pessoas que entraram não necessariamente eram as pessoas que tinham o amor verdadeiro pela Torá. Quem tem amor verdadeiro pela Torá, se precisar sentar no chão, ele vai sentar no chão. Qual é a prova disso? Para quem já foi alguma vez na vida na Yeshiva de Mir, Mir hoje em dia é a maior Yeshiva do mundo, ela deve ter cerca de 8, 9 mil alunos, tem pessoas estudando nas escadas, tem pessoas estudando tem um lugar onde se guarda os casacos, tem gente que senta lá para estudar, aonde tem um espaço no Yeshiva, tem pessoas estudando. É impressionante o amor que as pessoas têm. Tem o maior shiur de Yeshiva de Mir, o shiur do Rav Osher Arieli Shlita. Esse shiur tem pessoas que assistem presencialmente, tem pessoas que escutam, estando lá no refeitório, o refeitório fica lotado de pessoas que ficam só escutando enquanto ele está falando no microfone, porque não cabe todo mundo que quer assistir o shiur dele. A pessoa podia falar, olha, não tem lugar, eu vou para casa. Pessoas sentavam no chão, pessoas sentam nas escadas, aonde tem para sentar, as pessoas sentam. Isso é uma pessoa que ama estudar a Torá. Mas tem aquelas pessoas que, se tiver lugar para sentar, ele senta, se não tiver, ele volta para casa. Olha, eu fui, não tinha lugar na sinagoga, eu voltei para casa. É por isso que o Talmud fala que naquele dia foram acrescentados 400 bancos para mostrar aquelas pessoas que começaram a frequentar, não eram pessoas que amavam tanto a Torá, se não tivesse banco, eles voltavam para casa. Então o Talmud fala quantos bancos foram acrescentados para mostrar que eram pessoas que não tinham tanto amor assim pela Torá, e o banco era parte importante no estudo de Torá deles. Então, Bezrat Hashem, a gente pode tentar pegar para a nossa vida essa ideia, o quanto a gente ama de verdade a Torá. Aí tem uma dificuldade, tem alguma coisa, você volta para casa, você para de estudar, ou você vence a dificuldade, dá um jeito e estuda mesmo assim. Isso é o grande guardião das portas da Torá. Se a gente quiser de verdade ter Torá, a gente vai sentar no chão, a gente vai dar um jeito, mas a gente vai atrás para ter a nossa Torá, que a gente consiga chegar nesse nível de ser ouro por dentro e por fora, não só por fora, a gente ter todos os equipamentos completos de servir a Hashem, mas principalmente que a gente seja ouro por dentro, que a gente tenha um amor verdadeiro e sincero pela Torá e pelas mitzvot. Shabbat Shalom.